Olá pessoal, vamos iniciar o nosso estudo da circunferência trigonométrica. Estamos no capítulo 1, na página 7. Então, primeiro vamos ver arcos e ângulos. Vamos lendo o livro para vocês criarem o hábito de ler o livro e de entender o que está escrito em um livro de matemática. Então, aqui eu tenho, olha. Seja uma circunferência de centro zero, ou centro O. Aqui o centro da circunferência, olha. Centro O. Vejam. O. Sobre a qual tomamos dois pontos distintos, A e B. A circunferência fica dividida em duas partes, cada uma das quais é um arco de circunferência. Olha, aqui está uma circunferência, aqui é o centro da circunferência, o ponto é O. Aí eu tenho dois pontos aqui em cima da circunferência, olha, o ponto A e o ponto B. Então, aqui imagine o seguinte, aqui é uma praça, onde a praça tem a forma de uma circunferência circular. Aí uma pessoa caminhou aqui do ponto A, do ponto B e veio até o ponto A. Esse trajeto que ela fez aqui do ponto A até o ponto B, isso aqui é chamado de arco. É chamado de arco. Então aqui eu tenho um arco determinado por AB. Então vamos continuar. Arco de circunferência. Então nós vamos falar arco. Aqui, olha. De A, aqui é diferente. Ó. De A até B, olha. Esse arco já foi maior, né? Olha. Um arco. Tá bom? Então, arco é esse pedacinho aqui, ó. Um pedacinho da circunferência. Podemos dizer assim. O pedacinho da circunferência a gente pode chamar de arco. Observe na figura ao lado que existem dois arcos determinados por A e B. Aí eu tenho o arco de extremidade A e B, que contém o ponto X, representado por AXB. Aqui, olha, esse arco, olha, AXB, está aqui. Aí representa o arco assim, olha, o A, o X e uma voltinha, olha. O arco de extremidade A e B, que contém o ponto Y, representado por AYB. Agora veio, ele falou desse arco aqui, olha. Esse, olha, começa de A e vem até B e que contém o Y. Então aqui, olha, eu tenho um arco aqui vermelho e outro arco aqui azul. Então aqui foi formado dois arcos, né? Quando não há dúvidas em relação ao arco ao qual nos referimos, nós podemos escrever simplesmente AB e colocar o tracinho, quando não tem dúvida do arco. Para representar o arco com extremidades A e B, vejamos agora dois casos particulares. Se A e B são simétricos em relação ao centro O, olha, A e B são simétricos em relação ao ponto O. O segmento AB é o diâmetro o diâmetro e cada um dos arcos determina uma semicircunferência e é chamado arco de meia volta. Veja a figura ao lado. Olha, aqui eu tenho o arco saindo do ponto B e veio até aqui o ponto A. Esse pedacinho aqui, olha, da extremidade da circunferência até o meio dela é chamado de raio. Um raio aqui do centro, olha, até a outra extremidade é outro raio. Quando eu tenho aqui os dois raios juntinhos assim, olha, veja, alinhados, aí ele forma um arco de meia volta. Aqui está na metade da circunferência aqui, olha. Está dividindo a circunferência em duas partes. Essa parte vermelha
é igualzinha a essa parte preta aqui, olha. Está dividindo a circunferência ao meio. No caso de A coincidir com B, dois arcos são determinados. Um deles é o arco de uma volta e o outro o arco nulo. Observe as imagens ou as figuras a seguir. Olha, o ponto A é igual a B. Aqui também, o ponto A é igual a B. Nesse caso aqui, uma pessoa olha, começou a andar aqui do ponto A, veio, andou, olha, veio andando e chegou de novo no ponto A. Então o A e o B ficou igual. Olha. Na verdade, ela saiu do ponto A e chegou ao ponto B. Só que A é igual a B. Ela voltou para o mesmo lugar. Então, isso quer dizer que ela deu uma volta, olha. Ela deu uma volta completa. Tá vendo? Deu uma volta. Então, esse é o arco de uma volta. Agora aqui, a pessoa está aqui no ponto A e quer ir para o ponto B. Só que ela não saiu do lugar. Ela ficou estacionada aqui. Ficou parada com preguiça. Então, A, nesse caso, é igual a B. Como a pessoa não saiu do lugar, tinha vontade de dar uma volta para fazer uma caminhada e não deu essa volta, com preguiça, então não saiu do lugar, então o arco aqui foi um arco nulo, porque ela não saiu do lugar. Arco nulo. Aqui saiu, deu uma volta, chegou no ponto B. B, A igual a B, é o arco de uma volta. Aqui é o arco nulo, não teve arco. Agora aqui na observação. Observe que todo arco AB corresponde a um ângulo central, isto é, um ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Olha, esse arco aqui, ele vai determinar um ângulo. E o que é um ângulo? Um ângulo é esse espaço, ó, essa abertura daqui, ó, essa abertura dessa semirreta com essa semirreta. Essa abertura daqui é o que nós chamamos de ângulo. Imagine assim, minha gente, veja. Eu tenho aqui essa semirreta, certo? Aqui embaixo eu tenho outra semirreta, olha. Tá aqui outra semirreta, bom? Tá aqui. Aqui não tem abertura nenhuma delas duas. Elas duas não têm abertura nenhuma. Mas aí eu vou começar a abri-las, olha. Veja, eu comecei a abrir. Olha. Tá vendo aqui? Tô abrindo. Toda vez que eu abro aqui, olha, esse espaço aqui forma um ângulo. Aí eu abro mais. Agora já tenho outro ângulo diferente que eu abri mais. Aí eu continuo abrindo, olha. Aí aqui já é outro ângulo. Toda vez que eu vou abrindo, eu tenho um ângulo diferente. Então, o que é o ângulo? É esse espaço aqui, olha. Essa abertura que eu tenho aqui. Imaginemos agora que eu tenho aqui um ponto, olha. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui um pontinho. Veja. Aí nesse pontinho aqui, eu vou fazer uma... Aqui, eu vou colocar ele aqui no centro. Eu vou fazer uma circunferência, olha. Vejam só. Aí eu vou fazer esse círculo aqui. Eu vou aqui. Formei o círculo. Aqui nesse círculo eu tenho o centro, olha, o meio do círculo. Aí se eu puxar uma semirreta aqui, aí se eu puxar outra semirreta aqui, essa abertura é um ângulo. Eu puxo essa abertura aqui, aqui é outro ângulo. Puxei aqui, outro ângulo. Puxei aqui, outro ângulo. Puxei aqui, outro ângulo aqui. Cada vez que você vai puxando, o ângulo vai aumentando. E qual é o máximo que ele pode ir? Uma circunferência. Uma circunferência só pode ir até 360. Olha, eu comecei aqui, ó, do zero. Aí eu abri um pouquinho, vim pro 10, 20. Eu tô abrindo aqui de 10 em 10. Mas eu posso abrir de 1 em 1. Só que vai ficar bem pequenininho os pedacinhos. Olha, 0. Aí abri, foi pro 10, pro 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90... 100, 110, 120 e assim por diante, até 360. Quando você dá uma volta toda, a pessoa que sai de um ponto, né?
e dá uma volta toda na praça fazendo caminhada, olha. Que ela chega no mesmo lugar, ela deu uma volta de 360 graus. Em uma circunferência, uma volta completa, ela forma 360 graus. Isso é importante, certo? E cada pedacinho desse aqui é o ângulo. Olha, forma um ângulo. E aqui forma um arco, olha. Quando eu saí de 0 para 10, eu formei um arco aqui. De 10 para 20, outro arco aqui, olha. Aqui os arcos, olha. E vai formando o arco. As aberturas vai formando os arcos. Certo, pessoal? Então, eu queria que vocês entendessem essa parte aqui. Então, aqui eu tenho o arco AB. Aqui eu tenho o meu ângulo, olha, que é o tamanho, o ângulo é o tamanho da abertura. Que ele é medido geralmente em graus. 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus e assim por diante. Certo? Então, veja, daqui até aqui, olha, é a minha semi-reta. Aí eu comecei a abrir, aqui é 10 graus, abre mais um pouquinho, veio por 20, daqui você abre mais um pouquinho, vem por 30, daqui você abre mais um pouquinho, vai por 40 e assim sucessivamente, certo? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Então, o que é que eu quero que você fique na memória de vocês? Cada pedacinho desse aqui é chamado de arco, olha. Cada pedaço aqui é chamado de arco. Aqui é o centro da circunferência e aqui essa abertura eu chamo de ângulo, certo, pessoal?